carne está sumindo do prato das famílias em situação de vulnerabilidade social. O alimento tem sido considerado um dos principais vilões do aumento do custo de vida dos brasileiros e deixou de caber no orçamento desde o começo da pandemia. Um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que de março de 2020 até abril deste ano, o preço médio das carnes aumentou 42,6%, mais que o dobro da inflação geral, que ficou em 19,4% no mesmo período. Os picos de inflação bateram os níveis mais altos em 25, 26 anos, da história econômica brasileira. Então, a inflação mais alta faz com que os trabalhadores percam o poder de compra. Perdendo o poder de compra, as pessoas têm que ajustar o seu orçamento ao rendimento que elas têm, Então, todas essas pessoas, quando elas vão no supermercado, elas compram cada vez menos, em menor quantidade e em menor valor nutritivo. Então, a pessoa, para poder se adequar a essa nova realidade, ela come menos e com um menor valor calórico. Isso tem toda uma consequência que a gente está vendo agora no Brasil. Frutas, legumes, verduras e as carnes são alimentos essenciais para a manutenção da saúde. Mais do que quantidade, a qualidade do que se come influencia no metabolismo, principalmente das crianças que estão em fase de desenvolvimento. Você começa a ter deficiência de vitaminas, minerais. Então, principalmente nas crianças, é o mais preocupante, porque você pode ter perda na questão de crescimento, porque a criança, a questão não é só perder peso, ela pode perder altura com essa falta de alimento. Então, isso realmente vai causar um problema para aquela criança no futuro que você pode não conseguir recuperar. Então, os mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos, seriam os que teriam mais problemas relacionados a essa falta de alimentos. É o que acontece na casa de Eliana. Carne ou verdura por aqui é coisa rara no prato. A falta dos nutrientes afeta a imunidade e, consequentemente, a saúde das crianças. Geralmente é o que vocês comem aqui? Arroz, feijão, às vezes um pedacinho de carne ou então ovo ou salsicha. E como é que é a saúde da família de vocês? Tá em dia, fica gripado, fica doente, como é que fica? Os meus filhos têm crise alérgica e sempre passa um pouco apertado, porque você tem que pegar, sempre tá comprando antialérgico, mas tem que cozinhar e não tem como comprar, às vezes o gás está caro, ou você compra o gás ou então você fica com fome, de vez de comprar gás. Tem que comprar o alimento. O cardápio não é diferente na casa de Dona Luciene. Para ela, o ovo e a salsicha são as únicas opções de proteína que cabem no bolso. E ainda assim, não é sempre que dá para comprar. Às vezes eu peço, Eu peço que está faltando, eu peço lá, eu falo com o irmão da igreja, que me ajuda também, Eu peço vizinho, entendeu? Que não dá, às vezes falta café, falta arroz, falta açúcar. Você vai no mercado que você encontra, não dá para dar nada. Você não come mais carne, que tá caro. Você tem que comprar ovo, comprar uma salsicha para comer. De acordo com o IBGE, a insegurança alimentar está dividida em 3 graus. Leve, quando a família é obrigada a mudar para pior a qualidade da composição das refeições. Por exemplo, quando se troca carne pela salsicha. Já a insegurança alimentar é moderada quando a quantidade consumida diminui. Ou seja, falta o que comer em pelo menos uma das refeições diárias. Por fim, a insegurança grave é a fome propriamente dita. No Brasil, todas essas formas de insegurança alimentar cresceram em 2022. A gente está passando por um momento muito difícil mesmo, Então a gente precisa aí investir em programas, de acesso à alimentação, evitar o desperdício de alimentos, que a gente vê também que é um país que tem muita gente passando fome, mais de 60%, os últimos dados aí de 2021, mais de 60% da população brasileira está
com insegurança alimentar em algum grau, sendo que desses 60%, 15% estão com insegurança alimentar grave. A questão do desemprego também influencia negativamente, né, no acesso ao alimento. Então a gente aí, como cidadãos, né, a gente tem uma responsabilidade com o direito inerente do ser humano, que é o direito a uma alimentação adequada, uma alimentação segura, tanto em relação à quantidade quanto também em qualidade.